Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Olá, seja bem-vindo a mais um Bom Dia com Propósito. Estamos começando nesta terça-feira com muita alegria, uma honra para mim saber que você está aqui disposto a se conectar com Deus, a receber essa palavra abençoada que nós temos para a sua vida. Essa semana estamos falando sobre um assunto importantíssimo em nossos devocionais, que é a oração. A oração precisa estar presente na nossa vida, assim como o alimento. Todos os dias nós comemos várias vezes por dia, né, para manter o nosso corpo físico saudável, de pé, com energia, né? Assim também deve ser a nossa vida espiritual. Devemos alimentar a nossa vida espiritual com a oração, com a palavra, aquilo que já está escrito, né, no nosso manual de vida, que é a Bíblia Sagrada. Então, quero convidar você nesse momento a pegar a sua Bíblia aí e abrir ela, por gentileza, se você estiver com a Bíblia física ou no seu aplicativo, na Bíblia online. Abra no Salmo 86, vamos ler uma oração que Davi fez, que tem aí todas as palavras necessárias, né? Não que a gente deva fazer somente essa oração, mas essa oração em específico, essa oração de Davi do Salmo 86, era uma oração que nos serve de modelo, porque ela tanto tem petição ali, a súplica que Davi faz a Deus, ela tanto tem também a confissão do seu erro, o reconhecimento dos seus erros, das suas falhas, da sua fragilidade, né? O reconhecimento de quanto nós carecemos da misericórdia e do favor de Deus. Então tem essa confissão e também tem o louvor, a adoração, o reconhecimento da soberania de Deus. Então essa oração tem todos esses pilares, por isso que ela vai ser um modelo de oração forte, de oração poderosa. Sabe aqueles dias que você está sem palavra para orar? Puxa, hoje eu sei que eu estou precisando orar, eu estou sentindo que tem alguma coisa aqui dentro de mim que está ansiando, que está necessitando dessa oração, mas eu não sei que palavras usar, eu tô sem palavras, estou tão cabisbaixo, triste. E aí você pega a sua Bíblia e abre sempre no livro de Salmos, sempre vai ter ali uma oração que vai direcionar você basicamente para aquilo que você está necessitando falar com Deus naquele momento, né? Você pode fazer essa oração escrita e fazendo essa leitura em voz alta e vai ser de grande valia para sua vida. Nós também vamos conhecer outros salmos ao longo da semana, que vai nos ajudar aí a dar esse empurrãozinho nos dias que nós estivermos enfrentando batalhas e desafio. E aquele salmo específico é o salmo que vai falar exatamente o que nós estamos passando naquele momento. Daí a importância de manejar a sua Bíblia, né? De estar em contato constante para você conhecer bem aí os salmos que são aí o nosso guia orientador, assim, né, se assim que podemos dizer, nossa bússola para determinadas orações já escritas ali, né? Vamos conhecer um dos salmos mais famosos também, que é o Salmo 91, salmo de livramento, salmo de proteção. Mas hoje, em específico, vamos nos concentrar aqui no Salmo 86, tá bom? Vamos ler então a oração davídica que está escrito aqui, que vem dizer: Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me, pois sou pobre e necessitado. Aqui eu faço uma pausa para fazer uma observação com você, assim, porque esses dias eu peguei um vídeo, um pequeno recorte de uma pessoa criticando de você, muitas vezes, cantar um louvor, falar essas palavras no sentido sou pobre, sou miserável, sou pecador, e a pessoa estava dizendo que não era legal, não deveria fazer isso, enfim. Na questão do louvor, alguns louvor que vem falar a respeito disso, você cantar, né, essas frases, assim como eu acabei de ler aqui, Davi escreveu, né, pois sou pobre e necessitado, talvez cantar isso com frequência não seja tão bom por causa da informação que você passa para o seu cérebro, a depender do que você está sentindo ali naquele momento, você acaba aceitando essa crença de que sou pobre, sou miserável, e sou indigno de crescer, de prosperar, de ser abençoado, entendeu? Então precisa ter essa ponderação, seja para se falar num louvor, seja para se falar numa oração. Claro, na oração ali você está rasgando o coração, está de peito aberto para Deus, colocando diante dele tudo que você está sentindo naquele momento, sem ressalvas, né? Você sabe que Deus, ele sabe exatamente o que está se passando no seu coração. Mas o que eu quero dizer aqui nesse momento é que o objetivo de Davi, entre outros salmistas, entre outras palavras, passagens que a gente pode ler quando você está orando a Deus e falando essas palavras: miserável homem que sou, pobre, pecador, carente da tua misericórdia, essas palavras que nós estamos referindo a nós mesmos, nada mais é do que um gesto de humilhação, de arrependimento, de total entrega e devoção diante de Deus, reconhecendo que sem Ele nós não somos nada. Por isso, sem Ele nós falhamos, nós pecamos, nós deslizamos, nós não suportamos os desafios diários. Por isso nós carecemos da misericórdia dele. Entende que aqui assim, essa palavra tem sim um cunho de humilhação, de humildade diante de Deus. Então, é super válido. Cuidado com os conteúdos que você consome por aí, tá bom?
Continuemos no versículo 2. Guarda a minha vida, pois sou fiel a ti, tu és meu Deus. Salva o teu servo, que em ti confia. Aqui Davi está clamando por salvação e está declarando o quanto confia em Deus, né? Misericórdia, Senhor, pois a ti clamo sem cessar. Alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, elevo a minha alma. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para todos os que te invocam. Faço uma pausa aqui para nós entendermos essa frase de Davi aqui. A ti elevo a minha alma. Alegra o coração do teu servo. O que seria isso, Ellen? Seria só elevar os pensamentos a Deus? Na verdade, seria uma total entrega. Além de pensamento, razão, racionalidade, mas emoção, sentimento, total entrega. Como nós costumamos falar, de corpo, alma e espírito. Uma entrega, uma total devoção. Elevar a alma a Deus, pedir o preenchimento dele, da sua alegria no nosso coração. É mais ou menos nesse sentido que Davi está falando. Aí no versículo 6 ele vem dizer: escuta a minha oração, Senhor. Está pedindo que Deus ouça a sua oração. Atenta para a minha súplica. No dia da minha angústia, clamarei a ti, pois tu me responderás. Aqui já Davi já está falando com a plena convicção. Eu sei, Senhor, que quando eu te invoco, que quando eu oro a ti, que quando eu falo contigo, com total entrega, com total rendição, com total devoção, independente do que eu tenha feito, se eu me arrependo e chego diante de ti, o Senhor me ouvirá. Não há nada que impeça do Senhor de me ouvir se eu estou aqui diante da presença do Senhor de todo o meu coração. Aqui eu já faço para você aqui a seguinte explicação, que você nunca deixe o nosso adversário semear dúvida na sua mente de que Deus está te ouvindo, ou a sua própria mente, às vezes, entrar aí em conflito e querer semear pensamentos contrários no sentido, eu tô aqui, eu tô achando que esse momento é em vão, eu tô achando que essa oração não tem força. Às vezes as pessoas faz muito essa assimilação, isso está errado, viu? Com a assimilação de que a minha oração só será ouvida se eu chorar, a minha oração só será ouvida se eu sentir um arrepio, que aí eu sei que Deus está aqui, a minha oração só será ouvida se eu gritar. Alguém acha, vai fazendo essas, acredite se quiser, talvez não seja o seu caso, mas tem pessoas que vai fazendo todas essas comparações aí, achando que tem cabimento essas coisas, mas a verdade é que nós não temos respaldo bíblico para isso. Eu não preciso necessariamente chorar. Se eu chorar, maravilha. Quer dizer que eu estou totalmente rendido, quer dizer que eu estou sentindo profundo arrependimento que vinha chorar. Mas se eu não chorar, não quer dizer que Deus não vai me ouvir. Se eu não gritar, não quer dizer que Ele não vai me ouvir. Pelo contrário, né? Como Jesus ensinou no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, está escrito lá que a oração que o Pai ouve é aquela oração discreta, aquela oração que eu entro nos meus aposentos, eu entro no meu quarto, fecho a porta para que ninguém perceba, que ninguém veja, para que eu não queira demonstrar para as outras pessoas que eu estou orando. E ali, com meu Pai em secreto, falarei, e em secreto Ele me responderá. É assim que está escrito, entendeu? Então, eu espero que tenha ficado bem claro esse contexto de quando eu oro, mesmo que eu pense que nada está acontecendo, mesmo que esteja ali, às vezes, parecendo assim, palavras lançadas ao vento, mas nunca é palavras lançadas ao vento se eu tenho fé em Deus, se eu acredito e sei, estou orando de todo o coração, não tem como, querido. Você pode até pensar que nada está acontecendo, e é surpreendente isso, porque eu mesmo já fiz muitas orações muitas vezes, de tipo, quase cumprindo tabela, né? Não, eu vou orar porque eu sei que eu preciso orar, isso faz parte da minha vida, isso alimenta a minha vida espiritual, então eu preciso cumprir meu papel ali, mas visivelmente, fisicamente, parecia que nada estava acontecendo, né? Não tinha nenhuma dessas manifestações que eu falei agora há pouco, mas de repente, algo começou a acontecer, de repente recebi uma ligação, de repente recebi uma resposta que eu estava precisando, de repente recebi um sinal, na vida prática mesmo. Então, assim, se você pensar que Deus não está te ouvindo, pode ser a sua mente tentando aí, eu sou o seu adversário, tentando semear dúvida. Então, você precisa ter a plena convicção. Eu estou orando, estou com meu coração aberto e eu tenho certeza que o Pai me ouve, tá bom? Vamos continuar a leitura? Aqui no versículo 9, todas as nações que tu formastes virão e te adorarão, Senhor, e glorificarão teu nome, pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos, só tu és Deus. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. De todo o meu coração te louvarei, Senhor, meu Deus. Glorificarei o teu nome para sempre. Aqui duas vezes ele vai falar de coração, de todo o meu coração vou te louvar, ou seja, a minha entrega a ti, Senhor, vai ser de total rendição, vai ser total, não vai ser parcial, né? Vamos falar assim. Então, assim, de todo o meu coração te louvarei, mas antes disso ele diz, dá-me um coração inteiramente fiel. Faça uma pausa aqui para fazer uma explicação para você
Eu estava fazendo a seguinte reflexão esses dias com o meu marido. Eu estava falando que eu já ouvi, e não sei se eu mesma já fiz a seguinte oração, e não sei se é a sua realidade também, mas hoje eu tenho uma visão diferente nesse sentido de coração. Vamos lá. Eu já ouvi algumas pessoas falando no sentido que eu peço a Deus que me dê um coração como o de Davi. Eu oro a Deus, vamos orar a Deus para que Ele nos dê um coração semelhante ao de Davi. Só que faça uma pausa, a seguinte reflexão comigo. Um coração semelhante ao Davi, claro que um coração, nós podemos ver várias passagens de citações de total entrega, total rendição, total humilhação e total humildade de Davi, mas ainda assim era um coração corruptível, ainda assim era um coração humano, de homem, que está sujeito a falhar. Tanto é que Davi falhou, adulterou, Davi teve tantas outras falhas, né, deslizes, tinha até mesmo desobediência diante de Deus. Então, pare para fazer a seguinte reflexão. Não seria mais prudente, não seria mais inteligente, mais sábio nós pedirmos o coração de Jesus? Senhor, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração semelhante ao de Cristo, um coração rendido, um coração que não se opõe à vontade de Deus, mas que se entrega, porque tem a plena convicção de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E é como orou Davi aqui, ele orou dizendo, dá-me um coração inteiramente fiel. Pessoal, quando a gente ora assim com essa total entrega, Senhor, eu quero um coração, quero te apresentar um coração completamente rendido à tua vontade. Eu tenho vontades, eu tenho interesses, eu tenho sonhos, tenho metas e tenho objetivos. Mas eu prefiro, Senhor, ter um coração rendido a ponto de permitir que prevaleça a tua vontade, certo? Espero que você tenha entendido. Vamos continuar a leitura? Que vai dizer, versículo 13, pois grande é o teu amor para comigo. Tu me livraste das profundezas do Sheol. Em outras traduções está escrito das profundezas do inferno, das profundezas da sepultura. Vai mudar conforme a tradução, tá? Então, tu me livraste das profundezas do Sheol. Os arrogantes estão me atacando, ó Deus. Um bando de homens cruéis, gente que não faz caso de ti. Procura tirar minha vida, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Eu faço uma pausa aqui para falar a seguinte situação. Às vezes, quando você está começando a ter sua jornada e sua caminhada com Deus de oração frequente, acontece de lhe faltar palavras. E às vezes você fica preso, às vezes, nas palavras bonitas. Você pode ver que eu acabei de ler aqui essas palavras de Davi, parecem que são tão eloquentes, tão organizadas, né? Tão alinhadas, assim, tão bonita, uma oração tão bonita, mas eu quero que você relaxe e pense no seguinte, sua oração não precisa ser perfeita. Você tem um intercessor, que Jesus mesmo disse que deixaria esse intercessor para nos acolher, que é o Espírito Santo. Ele intercede por nós ao Pai com gemidos inexprimidos, ou seja, com palavras inexplicáveis. E o Espírito Santo intercede por nós justamente porque nós não sabemos orar. Nós estamos num constante aprendizado, nós estamos aprendendo. E às vezes a gente erra mesmo e tá tudo bem. Tá tudo bem, não pense que você vai deixar de ser ouvido porque você não consegue orar com essa eloquência, com toda essa organização de palavras, com todo esse conhecimento aqui, com toda essa elegância, vamos dizer assim. Então, não fique preso a isso. Apenas lembre-se dos pilares, que são os princípios que deve ter uma oração. A oração deve ter rendição total a Deus, a confissão, arrependimento. Reconheço quem eu sou, reconheço minha fragilidade, reconheço meus erros e aí eu me arrependo deles. Então, a oração precisa ter esse pontapé inicial. Ela precisa ter o louvor, a adoração a Deus. Você pode ver que nessas últimas palavras de Davi aqui, que eu acabei de ler, no versículo 15, mas tu, Senhor, és bom, compassivo, misericordioso, muito paciente, rico em amor e fidelidade. Davi só está reconhecendo aqui quem é a pessoa de Deus. E você não precisa falar essas palavras dessa forma, tão alinhadinhas assim. Se você fala, o que vem ao seu coração, que você sabe que Deus é. Senhor, eu sei que tu és perfeito em tudo que faz. Eu sei que o Senhor me ama, eu não tenho dúvida disso. Eu sei, Deus, então eu reconheço que sente nada sou. E aí, as palavras que forem vindo, você vai falando. Mas, aproveito para dizer que o nosso objetivo aqui desse devocional, desse encontro, dessa instrução aqui com base no Salmo 86, é que esse salmo, entre outros também, sirva de orientação para você começar essa jornada aí de oração, tá bom? Essa caminhada com Deus, né? Vamos encerrar aqui no versículo 16. Volta-te para mim, tem misericórdia de mim, concede a tua força a teu servo, salva o filho da tua serva. Dá-me um sinal da tua bondade, para que meus inimigos vejam e sejam humilhados, pois tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste.
Tá vendo? Senhor, me ajuda, Senhor, me consola, por favor, me livra, por favor, me socorre, por favor, faça justiça por mim, quanto aos meus inimigos, que eles sejam envergonhados, que eles sejam humilhados, que eles sejam confundidos. Não está errado nós pedirmos isso. Nós pedimos justiça diante de Deus. Aliás, é diante de Deus que nós devemos esperar a verdadeira justiça. Às vezes a gente confia muito na justiça dos homens e a justiça dos homens é falha. Às vezes o culpado sai impune. Mas na justiça divina nós temos essa convicção. Por isso nós devemos orar a Deus apresentando os nossos inimigos, que eles não prevaleçam, que eles não tenham força suficiente para nos derrotar, para nos envergonhar ou para simplesmente continuar zombando de nós, né? Então a nossa oração nesse sentido ela tem grande valor diante de Deus, certo? E aqui, por fim, outro pilar da oração, o pilar principal, que eu acho que a gente mais faz, é a da súplica, da petição. É do chegar diante de Deus, ai, Deus me ajuda, abre as portas, faz isso por mim, me responde nisso, enfim. Pedir, eu acho que é uma das coisas mais fáceis que nós sabemos fazer, né? Inclusive, a maioria das orações, elas são compostas única e exclusivamente por pedido. As pessoas chegam diante de Deus e às vezes elas não sabem demonstrar arrependimento. Elas não sabem confessar os seus pecados, seus erros. Elas não sabem, muitas vezes, reconhecer a soberania de Deus, glorificar o nome dele. Mas pedir, elas sabem. Então, elas chegam naquele momento, uma boa parte das pessoas, vamos falar assim, né? Que não tem o hábito de estar orando, porque assim, tudo é prática. Se você ora assim uma vez ou outra, então você pratica pouco, então as suas palavras são limitadas, mas se você ora com uma frequência, já tem um relacionamento com Deus, cada vez mais vai te surgindo mais palavras e vai te despertando mais interesse, né? Mas as pessoas que têm pouca prática, elas chegam diante de Deus só para pedir. Ai, Deus, por favor, faz que aquilo lá dá certo, faz que eu fulano isso. Ai, Deus, abençoa que isso, abençoa. Então é sempre assim, uma reunião só de petição. Não, vim aqui só para pedir, não tem muita coisa para falar, mas só para pedir. Mas não que essa oração esteja errada, mas quando nós fazemos única e exclusivamente ela, aí sim ela está errada. A oração precisa ter os pilares que eu acabei de ensinar para você, tá bom? Espero que essa palavra tenha falado com você, porque falou profundamente comigo. E agora eu quero orar pela sua vida, né? Agora vamos colocar em prática. Aprendemos aí o Salmo 86, mas agora eu quero orar de uma forma particular com você. Então coloca aqui no chat, nos pedidos de oração, nos comentários, o seu pedido de oração, tá? Para eu apresentar a sua vida. Eu quero dizer para você o meu muito obrigado por você estar presente aqui, por você estar inscrito nesse canal. Não se inscreveu ainda? Então se inscreve agora mesmo. Ajude esse canal a crescer. Compartilhe o link dessa live com alguém que precisa aprender sobre isso, precisa entender sobre a oração, precisa permitir que isso faça parte da sua vida, né? Entrar aí de uma forma ativa na sua vida espiritual, mergulhar nesse universo de contato com a pessoa de Deus, tá bom? Então vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso que está no céu, Pai bendito, santo é o teu nome. Nós nos reunimos em oração mais uma vez para engrandecer o teu santo nome, te dar graça por mais um dia, mais uma vez que nós ouvimos a tua palavra, nós aprendemos, nós entendemos e nós te pedimos, nos ajuda a ser como Davi. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, nos ajuda a esconder, a guardar profundamente aquilo que nós aprendemos essa manhã sobre oração. Nos ajuda a orar, nos ensina a orar, nos dá sabedoria para orar. Pai, nos dê força também para orar. Nós sabemos o quão é desafiador para muitas pessoas orar. Algumas pessoas encontram muito obstáculo, seja o cansaço, seja o dia corrido, seja a falta de tempo, enfim, a falta de hábito. Mas nós estamos aqui reconhecendo a nossa necessidade de estar em comunhão com Deus, a nossa necessidade de estar em constante contato com as coisas do reino. Então nós te pedimos, por favor, Senhor, nos ajuda, nos socorre, segura na nossa mão, nos dê palavras para nós orar, nos ajuda a gerir o nosso tempo para nós orar mais, nos dê força. E eu oro por cada necessidade particular, individual, de cada pessoa que me acompanha aqui. Seja, meu Deus, um pedido de uma visita no seu lar, de uma provisão, de uma porta aberta, de uma oportunidade, um livramento. Visita o lar de cada pessoa e atenta para a necessidade particular de cada um. Seja os que estão me ouvindo aqui agora, seja os que vão me ouvir em outro dia, em outra data, em outro momento, mas que cada um seja abençoado de uma forma especial, possa ver o retorno de Deus, a paz, a alegria, que excede todo o entendimento, assim inundando o seu coração. Nos dá uma semana abençoada, nos dá um dia abençoado, debaixo da tua mão poderosa e dos teus livramentos. Em nome de Jesus, amém. Queridos, você que orou comigo, Deus abençoe sua vida de uma forma especial. Eu espero você aqui amanhã, às 6h01 da manhã.